Obrigado, pastor Carlos, pelo convite de estarmos hoje com os irmãos. O pastor nos ligou e prontamente, né, pastor? Com certeza vamos estar aí sim, pela manhã, não dava para vir à noite, mas estamos felizes de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estou ali com a minha esposa, a Rosângela, presente de Deus para a minha vida. Ela fica me recomendando, pastor, chega lá e fala só da palavra. Mas não tem como falar da palavra e não falar dessa amada igreja e não falar da nossa história aqui, amém? Está ali o fruto da nossa história, João Pedro, nosso filho, está ministrando louvor, nosso filho Alan também, fruto da nossa história, nosso filhão ali que estou conhecendo também há pouco tempo, nosso baterista ali, que Deus esteja abençoando a vida dele. Eu pedi para colocar aqui no telão, irmãos, os textos que nós vamos ler rapidamente, por causa do horário, para sermos bastante breve. Mas interessante que eu estava orando a Deus e falando com Deus a respeito de estar ministrando aqui. E o tema da palavra que Deus colocou ao meu coração, tudo a ver com o trabalho, e a irmã ministrando estava falando o tempo todo a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos estar, é um culto infantil, vamos falar para as crianças, mas vamos falar da nossa responsabilidade como pais, como mães, sobre a palavra de Deus, a importância dela nas nossas vidas. Amém? Está ali, pedi para colocar Lucas 5 ali, no versículo 1 em diante. Eu vou estar lendo aqui. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentados se ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por este culto, por esse trabalho com as crianças aqui na igreja, Senhor. Que elas cresçam em tua presença, amando a tua palavra e sendo instrumentos de salvação para essa terra, Senhor. Usa a vida delas abundantemente, Espírito Santo, e que elas cresçam ouvindo e aprendendo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, interessante que o texto vai frisar essa parte de Pedro falando para Jesus: sobre a tua palavra lançaremos as redes. É interessante o texto porque eles já, como pescadores experientes, eles estavam pescando a noite toda e nada apanharam. Mas quando eles voltam para a margem do lago, Jesus está ministrando a palavra. Olha a importância da igreja em estar ministrando a palavra, que a igreja ela precisa estar fundamentada na palavra, porque nós precisamos ensinar os pequenos. A irmã falou muito bem, se nós não os ensinar, eles não irão aprender, e eles precisam aprender conosco, que é a igreja, que sou eu e você. E Jesus está justamente fazendo isto, ensinando a palavra de Deus. E é interessante que Pedro, em obediência, Pedro já adulto, né? Pedro homem, Pedro pescador experiente, mas quando Jesus fala, volta lá e lança a rede, crianças, Pedro, mesmo sendo homem adulto, ele vai obedecer a ordem, e ele vai frisar essa obediência nessa expressão: sobre a tua palavra lançaremos as redes. E eles voltam ao mar, e nós vamos entender que eles vão estar diante de um milagre, que as redes se encham de peixes, e eles chegam à margem com muitos peixes. O peixe simboliza alimento, o peixe simboliza a bênção, o peixe simboliza a prosperidade, o peixe simboliza a cura, o peixe simboliza tudo aquilo que nós precisamos e dependemos, e que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Então, irmão, se encha da palavra,
debruça sobre a palavra, queira aprender a palavra. Não seja aquele cristão que só pega a Bíblia quando vem para a igreja. Seja aquele cristão que tenha o hábito de se alimentar da palavra pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. O tempo que você puder estar sobre a palavra, mergulhe e aprenda a palavra de Deus, porque dela vai depender a bênção na tua vida. Amém, crianças? Dela vai depender a bênção de Deus na vida de vocês. Conhecer a palavra de Deus. Eu separei aqui Tiago 1:21, né? Tiago vai estar falando sobre isso aqui para nós, irmão. Tiago 1:21, coloca lá: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra enxertada, em alguns textos vai dizer a palavra enxertada. Quem conhece plantio sabe que você pode pegar ali uma muda, enxertar em um tronco e ela rapidamente vai dar fruto, pastor. E por isso que Jesus fala que ele é a videira. Nós estamos enxertados na videira para que a gente produza frutos. Irmãos, se você estiver na palavra, a palavra de Cristo Jesus, estiver enxertada na sua vida, você vai produzir muitos frutos. Igreja, então vem comigo. Nós estamos enxertados a palavra foi enxertada em nossos corações. A palavra foi enxertada em nossos pensamentos. A palavra foi enxertada em nossa alma. Toda a alma que verdadeiramente estava ali no símbolo, né, da verdade, ali no símbolo da verdade, todo aquele que verdadeiramente está alicerçado na palavra, ele vai produzir frutos. A irmãzinha estava falando ali que depois ela caminhar, né, ela começou a levar os pais, a mãe se converte, o padrasto se converte, e os frutos foi da sua própria família, de dentro da sua própria casa, por causa da irmãzinha ali que te levava, né, por causa da missionária ali, que fazia o trabalho com crianças. Por isso, igreja, nós precisamos estar na palavra. Amém? Busque a palavra, leia a palavra. A palavra não é um livro para ficar na estante. A palavra é um livro para ficar sobre os teus olhos. Diz Deuteronômio capítulo 6, eu não coloquei, não precisa colocar, mas ele vai dizer: insta com os teus filhos, que a palavra esteja entre os seus olhos, na palma da sua mão, você lendo a palavra. E se tiver dificuldade, tem o pastor Carlos, o pastor Jorginho, pastor Luiz Almeida lá em cima, os pastores da igreja. Se você ler e não entender, pastor, eu não entendi, me explica esse negócio. Que às vezes até nós que lemos não entendemos também, né? Não é isso, pastor Carlos? Às vezes até nós precisamos ler 1, 2, 3, 4, ir para o joelho, orar e falar: Espírito Santo, me ensina, porque eu não estou conseguindo entender. Então você também tem o direito de ler e não entender, mas você tem que ler e procurar os seus líderes, seus pastores, o pastor Carlos, presidente da igreja, para que você possa aprender a palavra de Deus. Amém, irmão? 2 Timóteo 3,16. Paulo está fazendo uma recomendação a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, é útil para me ajuda a igreja, ensino. Então eu preciso aprender a palavra de Deus. Ah, mas eu não vou ser pastor. Ah, mas eu não vou ser professor da escola dominical. Mas se você é um cristão, se você é uma pessoa que ama Cristo, você precisa aprender. E a palavra, ela foi inspirada por Deus. Cuidado com algumas frases aí na internet, pastor Carlos. Tem crente procurando conhecer a Bíblia na internet. Tem gente séria na internet? Tem, mas são poucos. A maioria vai te ensinar tudo errado. E eu, pela infelicidade de ter tido um líder lá na igreja, que hoje foi aprender na internet, se desviou, está fora da igreja e falando mal das autoridades da igreja. Irmãos, o lugar de aprender a Bíblia é na igreja. Amém? Ensinar as crianças a Bíblia na igreja, no templo, porque nós precisamos estar na palavra. Para a repreensão, irmão, quem está na palavra aceita a repreensão. Quem está na palavra aceita quando o pastor Carlos precisa usar o cajado, quando o pastor Jorginho precisa usar o cajado, o pastor Luiz Almeida precisa usar o cajado, porque a palavra foi inspirada por Deus para também nos ensinar e nos repreender quando erramos.
E se o seu filho errar, você também precisa repreender. A criança aprende tudo. E a gente precisa estar dosando o que as crianças estão aprendendo, sim ou não? Cuidado com o celular na mão das crianças. Mas quando precisar, você precisa também usar a repreensão. Para correção. Nunca para humilhar, mas para que a pessoa ela possa crescer. Para que ela possa entender que a palavra de Deus também educa. Já reparou como é que o povo de Deus é educado? Né? Já reparou? Como o povo de Deus é fino, é refinado? Sim ou não? Quando você chega num lugar, a pessoa fala, já sei, é cristão. Você é de qual igreja? Porque você é diferente. A palavra de Deus entra e ela nos amolda, e ela está enxertada em nós, e Pedro vai dizer muito bem, Senhor, sobre a tua palavra, nós estamos sobre a palavra de Cristo. A palavra não é minha, não são dos pastores, não é sua também, mas a palavra é de Deus, foi dada por Deus, inspirada por Deus para a nossa edificação. Amém? 2 Timóteo, Salmo 119, 5. Salmo 119, 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmão, vem comigo. O salmista estava ali refletindo em Deus, e o Espírito Santo começa a mostrar para ele, porque eles naquela época, né, pastor Carlos, eles usavam ali a lamparina. Criança, a lamparina hoje é uma lanterna, né? Vocês conhecem como uma lanterna, o celular tem lanterna, mas naquela época era uma lamparina, eles tinham que colocar azeite, tinha um pavio, precisava colocar o fogo, para que eles à noite eles pudessem se mover, porque não havia luz de rua, não havia luz pública. E ele começa a entender que assim como a lamparina guiava eles no caminho, na escuridão, Pedrinho pregou lá, pastor, chama ele para pregar aí. Pedrinho está assumindo o ministério dele. Pedrinho pregou sobre a luz de Cristo. Irmãos, e a lamparina ela vai iluminando o caminho. Todo aquele que tem a palavra de Deus, ele não anda no escuro, ele não anda batendo cabeça. Quando você vê um irmão nosso na fé batendo cabeça, opa, tem alguma coisa fora da palavra, ele está fazendo alguma coisa fora da palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, e é luz para os nossos caminhos. Deixa a luz de Cristo direcionar, amém? Deixa o Espírito Santo te direcionar. Amém, igreja? E esteja sobre a palavra. Nós estamos em tempos de guerra, guerra na Ucrânia, agora guerra em Israel. Aqui os pastores entendem mais do que eu, já falaram sobre isso. Irmão, nós estamos vivendo dias do fim. Nós precisamos estar sendo iluminados pela palavra de Cristo, porque nós não sabemos nem o dia de amanhã, mas nós sabemos o de hoje. E hoje esse trabalho está de nota 1000, 10.000, 100.000, só muitos mil, porque eles são os guerreiros de Cristo. Jesus fala, não os impeçais, né, porque deles é o reino do céu. Irmão, para a gente correr, para terminar, 4:3. Na verdade, eu vou ler o 2 e o 3. Coloca aí para mim o 2 e o 3 de Efésios. 2 Timóteo 4:1 e 2 e 3. 2 Timóteo 4:1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a vocês com insistência, o 2, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Papel da igreja, pregar a palavra, ensinar a palavra, ministrar a palavra. Crianças, há tempo e fora de tempo. Hoje nós vivemos no mundo subjetivo, no mundo aí onde tudo está podendo, onde aí o que importa é a minha felicidade. Sim ou não, irmãos? É ou não é? E às vezes muitos cristãos vão nessa onda, pastor, do tudo posso, né? Que eu posso fazer o que eu quero. Crianças, nós não podemos fazer o que a gente quer, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, pregue,
Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Será que já chegamos a esse tempo? Que eles não suportarão, né, pastor Carlos? A sã doutrina. Porque quando você fala em educar os filhos na igreja, é diferente de matricular o teu filho hoje na escola. Na escola, hoje, eles não estão preocupados em ensinar o que é correto para as crianças, o que é digno para as crianças. Não estou generalizando, pode haver lá um diretor, uma professora, até um secretário de educação, que ainda preze pela palavra, mas o sistema hoje, né, de alguns, não são de todos, querem colocar na cabeça das crianças tudo aquilo que está fora da Bíblia. E eles são contrários à doutrina, que é a palavra de Deus. E nós, como igreja, precisamos prezar por isso, irmão, porque chegamos nesse tempo, não suportarão a sã doutrina. Se você chegar e falar do amor de Cristo, da palavra de Deus, para algumas pessoas em alguns lugares, você vai ser repudiado, apedrejado, como nós vimos aqui. Literalmente isso está acontecendo, estamos sendo apedrejados, porque nós permanecemos na sã doutrina, na palavra de Deus. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Muitos aí de internet já estão contrários à sã doutrina, se dizendo evangélicos, cristãos e zombando da palavra de Deus. Nós precisamos permanecer firmes na palavra. Amém? Por último, irmãos, eu separei Isaías 61, que a igreja toda já conhece. A palavra de Deus é a cura, é a libertação e é a salvação para aquele que crê. Amém? Então, Deus me tocou nessa manhã. Eu já tinha me dado essa palavra no meio da semana, mas orando, pastor Carlos, agora pela manhã, 7 horas da manhã. E aí o tema da pregação hoje, dessa mensagem, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos amar a palavra. Vamos buscar nos alimentar da palavra, pregar a palavra, viver a palavra. Tiago vai dizer sobre isso, não só ouvintes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Amém? Lucas 4 também vai estar citando sobre Isaías, lá em Lucas 4, 17, 18, 19, está citando o livro de Isaías. Pode colocar, irmão, o livro de Isaías, 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e você, sobre a igreja, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Coloca o 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A unção está sobre mim, sobre você. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou orar pelas crianças. Posso, pastor? E passo a palavra para o senhor. Amém? Vamos orar, crianças? Vem aqui à frente as crianças. Vamos orar. Estenda as mãos para cá, crianças. Igreja, vamos orar pelas nossas crianças. Gente, o Senhor é lindo, como Ele trabalha. O pastor não estava aqui, né, pastor Alex? E aqui a gente separou um momento de oração, está aqui no cronograma, especial pelas crianças. Então, vamos orar pelas nossas crianças, pastor. O Espírito Santo está movendo tudo aqui, irmãos. Amém? Vamos estender nossas mãos santas. Vamos abençoar com fé, com força. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Se tiver alguma criança que aqui não está, coloque ela também agora aí no altar do Senhor. Né, alguma criança que não pôde vir, alguma criança que talvez os pais estão proibindo de vir, e que nós possamos ser um agente de Deus agora. Maravilhoso Deus, Pai, obrigado por essa manhã, que a Tua palavra, como diz o Salmo 119, guardei a Tua palavra no meu coração. Espírito Santo, que cada coraçãozinho aqui, Senhor, seja cheio da Tua palavra, que as crianças cresçam amando a Tua palavra, Senhor, cheia do Teu Santo Espírito, e que elas, Pai querido, possam viver todas as promessas bíblicas, todas as bênçãos bíblicas, crescerem, ser grandes nessa terra, Senhor, e serem boca de Deus, boca profética para essa nação, para o nosso Brasil. Pai, abençoa os seus pais, as suas mães, a sua família, as suas famílias, seus familiares.
Deus querido, vem abençoar todos nessa manhã, Pai. Que Espírito Santo sejam cheios de Ti. Que Espírito Santo estejam sensíveis à Tua voz. Que elas possam ouvir a Tua voz e abrir os seus corações, Senhor. Para que elas possam crer, se converter, se batizar. Que seja o ano aceitável do Senhor na vida delas, Senhor. E assim como nós ouvimos o testemunho da Tua filha, que ao caminhar, ela e o seu irmão, a sua mãe, o seu padrasto, a sua família, aceitou o Senhor Jesus. E hoje vivem para Ele, Senhor. Que muitos outros pais possam se converter e também viver para Ti, Senhor. Obrigado por esse trabalho, abençoa a Igreja Baixo Central do Catumbi, o pastor Carlos Eufrásio, Senhor, e toda a igreja. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.